Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos aqui presentes nesta noite. Para nós é um motivo de satisfação. E boa noite a todos os ouvintes, pelos meios de comunicação. É uma alegria também poder falar para todos vocês. E nessa noite, senhor presidente, nós, após 15 dias de uma sessão para outra, é claro que muitas reuniões são realizadas e também muitas coisas acontecem. Então, senhor presidente, eu trago nessa noite algumas preocupações e também algumas sugestões, todo esse período que a gente vem trabalhando aqui. E inicio aqui, senhor presidente, pela cultura. Eu fui hoje aqui incumbido devido a jovem Larissa não poder atender aqui devido ao nosso regimento, que tem que ser 48 horas para se inscrever. E devido a ela não vai estar no município na segunda-feira, resolvi ler aqui uma carta, que é o Movimento Cultural de Campo Novo do Parecis, Procultura, que seria lido por ela aqui. Ela foi escrita por ela. Então, eu apenas estou fazendo aqui a leitura de que é uma representação do movimento cultural. O que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que não vem da própria natureza, e sim de tudo o que é produzido pelos animais racionais, que são os seres humanos. E é exatamente isso que diferencia os seres humanos dos animais irracionais, a capacidade de fazer cultura. Cultura significa tudo aquilo complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade na qual é membro. Cada país tem a sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores. A principal característica da cultura é o mecanismo adaptativo, que consiste na capacidade que os indivíduos têm de responder ao meio de acordo com mudança de hábitos, mas até que possivelmente uma evolução biológica. A cultura é também um mecanismo comutativo, porque as modificações trazidas por uma geração passam à geração seguinte, onde vai se transformando, podendo e incorporando outros aspectos, procurando assim melhorar a vivência das novas gerações. A cultura é um conceito que está sempre em desenvolvimento, pois com o passar do tempo ela é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento do ser humano. E é por isso que é de extrema importância que tenham pessoas para contar e mostrar toda essa diversidade, mudança e história da cultura. E essas pessoas são chamadas de artistas. Além disso, a cultura tira a criança da rua e ajuda as crianças a se expressarem, socializarem e muito mais. Como exemplo, quero falar de uma colega que tive dentro do teatro, que tinha depressão profunda que a fez tentar suicídio. Ela era muito tímida e não conseguia nem fazer amizades. Hoje ela está casada, sempre a vejo sorrindo. Tem um grupo de amizades e não anda mais de cabeça baixa. A sua mãe agradeceu imensamente pelo que o teatro fez à filha dela. Há um tempo conheci também um menino que era envolvido com drogas e conheceu a dança. E hoje ele é outra pessoa. Nessas duas histórias vemos o quanto a cultura e a arte transformam a vida das pessoas. Vamos falar sobre a luta dos artistas para conseguir seu espaço na sociedade. E para isso preciso falar sobre uma grande influenciadora para o preconceito da população para com os artistas: a ditadura. Como se sabe, o golpe militar de 1964 estabeleceu um regime autoritário e nacionalista. Passou por cima dos direitos humanos e impôs duras e penosas regras para todos que poderiam, de alguma maneira, subverter a ordem e provocar questionamentos e razões
e reações contrárias ao modelo de governo estabelecido. E nesse grupo de pessoas consideradas perigosas para os militares estavam os artistas. E entre eles, dois grupos eram especialmente vigiados: os músicos e os artistas de teatro. Os músicos porque podiam atingir as massas rapidamente, com letras que despertariam movimentos de revolta popular. E o teatro porque poderia solopar de forma violenta os preceitos e valores da Revolução de 64. Além de enquadrar e intimidar os artistas com a mais estúpida censura que se estabeleceu, os militares ainda os obrigavam a fazer um regime de duas identidades, junto à Polícia Federal. Era um caso de polícia. Não havia dúvida. Todos os artistas de teatro eram obrigados a comparecer à sede da Polícia Federal do seu estado para fazer uma carteirinha, um registro com seus dados e sua função, no mesmo local onde as prostitutas também eram obrigadas a se inscrever. Era a mesma carteirinha, só mudava a função. E, digo-se de passagem, essa imposição não tinha como objetivo proporcionar nenhum acesso à saúde, educação ou qualquer benefício social. Era simplesmente uma forma de saber quem estava fazendo o quê, com quem, onde e quando. Era uma carteirinha que envergonhava e humilhava a classe artística, pois a sensação que ficava era de que já tinha uma ficha na polícia, mesmo não tendo sequer cometido algum crime, nem sido indiciado. E pelo fato de ser a mesma carteirinha que as prostitutas também tinham que fazer, diziam uns aos outros: "Você já tirou a sua carteirinha de prostituta?" Essa era a realidade que os artistas percebiam ser impostas a elas naquela época, a despeito de qualquer posicionamento atual que possa ser classificado como preconceito. Hoje, alguns autores e atrizes ainda guardam a sua carteirinha da Polícia Federal como um troféu, uma lembrança dos momentos de resistência e informismos, mesmo sabendo que este maldito documento significa a submissão e a esse regime que tanto mal fez ao país. E foi assim que o governo da ditadura militar atacou a cultura, e o pior é ver a história de certa forma se repetindo nos governos atuais. Começando por esse governo federal que entrou pelas portas do fundo no poder e teve como uma das suas primeiras atitudes extinguir o Ministério da Cultura. E isso só não aconteceu graças à união dos artistas do Brasil afora. E agora vemos o mesmo acontecendo também no nosso município e pensamos que um governo que ataca a cultura é pior forma atitudes sem consultar a população e seus representantes legais do Legislativo. Está pensando por cima de direitos sociais adquiridos, pois se olhamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá no artigo 27, primeiro: toda pessoa tem o direito de tornar parte livremente na vida cultural da comunidade e de fluir as artes, de participar no progresso científico, nos benefícios que deste resultam. Também está o ECA, artigo 4, e o Estatuto do Idoso, no artigo 3º, que dizem: é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. A palavra democracia tem origem ao grego demokratia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ditadura é um regime governamental onde todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. O ditador não admite oposição a seus atos e ideais. Possui poder e autoridade absoluta. É um regime antidemocrático, onde não existe a participação da população. Continuando a falar sobre os artistas. A atitude desse governo acaba reforçando o preconceito contra os artistas, pois por estarmos lutando pelos nossos direitos, estamos sendo bombardeados com declarações de certas pessoas que, para defender o voto que devem ao atual governo, nos atacam com extrema ignorância e falta de respeito na internet, onde fomos xingados, por exemplo, de filhos da puta, falando que manda
indireta para uma vaca e o rebanho todo é atingido. É coisas bem piores da qual tenho até vergonha de falar aqui. Estas pessoas usam o argumento de que o orçamento investido na cultura é desperdício, de que se deve investir em saúde e educação. Bem, em relação a isso, é bom que essas pessoas saibam que a cultura está intimamente ligada à saúde, à educação, pois a música. Mas as artes cênicas e demais expressões artísticas são usadas para terapias, quando estamos estressados. É muito comum utilizarmos músicas, filmes e livros para melhorar nossa saúde e a cultura. É uma extensão da educação, pois através das artes temos acesso às histórias e vivências dos povos passados. Prova disso são os inúmeros filmes, novelas e peças teatrais que contam a trajetória da vida humana através dos tempos. Infelizmente, temos que lembrar que artistas que queriam viver de arte eram chamados de vagabundos. Diziam que era coisa de drogado, de quem não tinha capacidade de arrumar um emprego decente, sem ganhar reconhecimento por todo o nosso trabalho exercido. Pois bem, voltamos ao tempo e estamos parados no passado. As pessoas estão gritando aos quatro cantos que artistas é vagabundo, que se sustenta das tetas públicas, de leis de incentivo e mais um monte de barbaridades. A sociedade precisa entender que a arte é objeto de transformação, é um dos pilares da humanidade, da formação das civilizações, dos povos, da sociedade. Sem arte, a vida seria um tédio completo e nossa existência seria resumida a doutrinas que nos tornariam apenas escravos. Faça uma coisa, passe uma semana sem ouvir uma música, sem assistir uma novela, sem ir ao teatro, sem ler um livro, ver um filme, olhar para uma cultura ou para um quadro. Fique um tempo sem dançar, sem recitar uma poesia e me diga o que resta da sua vida. Talvez assim você entenda qual é o valor da arte no seu dia a dia e o valor de um artista na formação da sociedade. Na faculdade, um doutor em História, que me deu aula de História da Arte, diz: não se aborreçam quando alguém for ignorante com qualquer forma de arte. Poucas pessoas conseguem enxergar quão valiosa e bonita é, mas podem perceber que as pessoas que mais apreciam qualquer forma de arte são professores, artistas de todos os gêneros e estudantes. Para se respeitar a arte, precisa ter inteligência e muita educação. Arte é para poucos, meus caros. Para finalizar, quero falar que não estamos aqui contra a pessoa do prefeito, e sim contra o descaso com que está ligado com todos nós aqui presentes. Quanto ele disse em fechar a secretaria, ele falou que queria cortar gastos. Porém, recentemente ele disse que queria levar a cultura para outros bairros e distritos. Isso mostra o quanto ele devia ter pesquisado e ido conversar conosco. Existe o núcleo Palmeiras de Cultura e Ponto de Cultura Ninho do Sol, ambos localizados no bairro Jardim das Palmeiras. 2 minutos, senhor presidente. Núcleo Vila Cultural do bairro Boa Esperança, Núcleo Marechal Rondon, Distrito Marechal Rondon, e Núcleo Itamaraty de Cultura localizado na comunidade Itamaraty Norte. E assim, falando, não existe pontos de cultura além do centro. Mas li vários depoimentos e conheci muitas crianças que vêm de todos os bairros para o núcleo de centro participar das oficinas e não reclamarem, bem contrário. E feliz agradeço por estar ali. Fazer arte não é fácil. Como pensam, existe todo um trabalho por trás dos palcos. Existe todo um trabalho de qual fazemos com o maior amor do mundo. Que lutamos deste quadro era departamento, para ganhar espaço, a valorização. Eu fui da época em que era departamento, e sei como a secretaria nos deu credibilidade e ajudou a melhorar tantas coisas. Lembro quando catava papelão na rua e usávamos figurinha do TNT. Lembro como ninguém nunca queria nos ajudar porque dizia que não via o nosso trabalho. E lembro-me de como depois da secretaria conseguimos lotar com 300 pessoas em uma apresentação com ingresso a R$10.
pois conseguimos mostrar nosso valor, quantas pessoas passaram a nos ajudar e como nos orgulhamos da nossa trajetória. Viemos de baixo e sempre com pouco fizemos muito. Hoje é um dia mundial do teatro, mas quero parabenizar não só os atores, como todos os artistas, pois desde sempre lutamos para sermos respeitados e reconhecidos. Porém, a todos nós, uma boa noite e obrigado. Senhor presidente, me dá mais 2 minutos, só para me concluir aqui as nossas ideias. Concedido. Então, senhor presidente, aqui está, né, uma carta aberta do movimento cultural. E como eu falei aqui, a gente respeita o posicionamento de todos aqui nesta casa, mas eu continuarei dizendo que ficarei contra, né, a extinção da secretaria. Até falava com a Vossa Excelência pouca hora, nós estamos aguardando números que nos possa justificar a extinção da secretaria, uma vez que garantem que todos os benefícios, né, todas as oficinas vão ser mantidas. Então, por isso, nós estamos aguardando, porque quando fala em enxugar, quando fala em economizar, é preciso que nós saibamos, né, o quanto vamos economizar com a extinção da cultura. Portanto, eu continuo nesse posicionamento até que nós saibamos o quanto de fato vamos economizar, assim como a Vossa Excelência também falou que está aguardando os números, né, para saber de fato que vamos economizar mudando aí a secretaria por departamento. Então, esse fica aqui o meu depoimento. Parabenizo a Larissa, essa jovem, ao movimento cultural pelo manifesto aqui. Esta casa tem o direito de pronunciar, dessa forma nós estamos fazendo, e aguardamos aí um posicionamento mais definitivo nos próximos dias. Senhor presidente, ficou aqui alguns detalhes para a gente pronunciar, mas agradeço pela paciência da Vossa Excelência, e na próxima sessão nós iremos pronunciar sobre os assuntos que estamos aqui para falar, mas devido ao grande documento extenso, não teve tempo. Mas deixo aqui o meu abraço. Boa noite a todos.